11 horas mais 34 minutos, segue o programa Voz dos Associados e agora com o nosso quadro Conversando, a gente se entende com a participação muito especial do Dr. Fábio Araújo de Sá, que já está por aqui. Fábio Araújo de Sá, né? Não troque o nome do homem. Seja bem-vindo, Dr. Fábio, mais uma vez no nosso encontro aqui pela Rádio Fonte de Vida. Hoje é quarta-feira já, em meio da semana. Bom dia, meu amigo, bom dia, ouvintes. E outra coisa, já estamos no meio de agosto, tá vendo como é que o ano está passando? E é isso aí, nós já estamos aí também no nosso podcast, cuidando da saúde, já ultrapassamos o nosso 40º programa. Agradeço muito aqui a toda a diretoria da Fonte de Vida e em especial ao meu amigo J. Batista, que faz esse trabalho excelente e muito bom. E é um prazer estarmos aí. Vamos continuar batendo aquele papo, né? Sobre a semana passada nós falamos obesidade. Sim. Hoje nós vamos falar sobre síndrome metabólica, não é isso, meu amigão? Com certeza, síndrome metabólica. Então eu já faço a pergunta pro doutor para ele, meu amigo, dar uma explanada aí sobre esse assunto de hoje. O que vem a ser aí essa tal síndrome metabólica, doutor? Afinal de contas, o que é? Fala para nós. Pois é, e por que a gente está sobre esse aspecto, né, nesses temas? Como eu disse, obesidade, hoje sobre síndrome metabólica. Nós estamos preparando que a gente vai ter uma série de programas também falando sobre emagrecimento. E isso é um tema que realmente vai gerar muitas dúvidas, polêmicas, porque nós sabemos que emagrecer, a gente sabe que o sobrepeso, né, a obesidade, ela causa muita doença, mas o emagrecimento também feito de uma forma incorreta traz muito danos à saúde. E a gente sabe essa cultura da magreza que hoje, principalmente a nível estético, né, principalmente a nível das mulheres, então tem pessoas que fazem tratamentos errados, fórmulas milagrosas, tem charlatanismo e tem também medicamentos novos chegando, a caneta do emagrecimento que a gente sempre fala, né? Chegou aqui no Brasil, foi liberado agora em agosto, já começou, tem 15 dias. Então a gente vai começar a esclarecer quem deve usar, quem pode usar, quem não precisa de usar, o que não deve ser feito, né? E respondendo a sua pergunta, o que vem a ser essa síndrome metabólica? De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, inclusive vai ter um congresso esse ano, vai ser em Recife, a síndrome metabólica é o seguinte: primeiro, o que é a palavra síndrome? Síndrome, gente, é um conjunto de sinais e sintomas de determinada doença. A gente sempre faz aqui o bate-papo e ele pergunta para mim, quais são os sintomas, quais são os sinais? Sinais e sintomas é síndrome. Então essa síndrome é um conjunto de doenças que tem a base da resistência insulínica. Lembra da insulina? O diabetes tem pouca, que a gente já conversou sobre isso. Então o organismo, ele fica resistente, a insulina não consegue fazer efeito tão bem quanto nos outros organismos. E ela vai envolver condições como obesidade, a glicose no sangue alterada, a hipertensão arterial, que é a pressão alta, entre outros problemas. Em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, que a síndrome metabólica é caracterizada por essa citada resistência à ação de insulina, que vai obrigar o pâncreas a produzir mais insulina ainda. E essa síndrome é uma doença da civilização moderna. Ela é associada à obesidade com resultados da alimentação inadequada e o sedentarismo que a gente sempre fala aqui. Lembra que a gente estava conversando um dia desse, há uns 40 anos atrás, na década de 70, 80, você ia na praia, todo mundo magrinho, você andava, todo mundo... Hoje não, hoje você pode ver que pessoas novas já estão sobrepeso. Então isso é a definição, digamos assim, da síndrome metabólica. Muito bem, são 11 horas 38 minutos. E, doutor, quais estão aí os principais sintomas aí da síndrome metabólica, doutor? Isso. Olha bem, a maioria das pessoas que convivem com a síndrome metabólica não apresenta sintomas. Aí que é o perigo. Ou às vezes eles são muito sutis, o que é um problema, pois a longo prazo eles vão gerar maiores problemas com saúde graves. Porque eu sempre falo, aquilo que de início já aparece um sinal, ou um sintoma, ou sente uma dor, ou vê isso, a pessoa preocupa, ele está incomodado, ele vai procurar o sistema de saúde, vai procurar seu médico, enfermeiro, não sei, mas vai tomar uma decisão. Agora, aquelas coisas que não apresentam sintomas, quando chega a apresentar, a coisa já está complicada. Então, tecnicamente, uma pessoa pode ser assim, vamos dizer, ela vai ser diagnosticada com a síndrome metabólica do 3 desses 5 fatores abaixo. Então, vamos supor, a pessoa tem excesso de gordura visceral,
O que é isso? Principalmente aquela gordura abdominal, aquela barriguinha que a gente fala. Isso vai levar o quê? O aumento da circunferência abdominal. Por isso que hoje, quando você vai ao médico, principalmente os nutricionistas, eles fazem aquela medição com aquela fita. Essa gordura abdominal, essa circunferência, ela vem mostrar já um dos métodos para diagnosticar a síndrome metabólica. Hipertensão arterial. Vamos supor que a pessoa já tem essa circunferência abdominal aumentada, a pressão está alta, outra, glicemia alterada. Ou ele é pré-diabético ou já é diabético. Então, olha bem, excesso de gordura visceral, a barriguinha, a pressão alta, glicose alterada, aumento dos níveis de colesterol no sangue, principalmente o LDL. Tá vendo? Então, na hora que você começa a juntar esses fatores, então, doutor Fábio, quer dizer então que se eu tiver aí meio barrigudinho, fui medir minha pressão tá alta. Medir minha glicose, ela tá alta. Medir meu colesterol, ele tá alto. Parou. Você já tá com síndrome metabólica. Entendeu? E o que isso vai causar? É aí que a gente vai discutir aqui também daqui a pouco. Muito bem, 11h40. Se você está gostando aí do nosso bate-papo, da nossa conversa com o Dr. Fábio, pode mandar aqui a sua pergunta para o nosso WhatsApp 33 31 56 41. Doutor, e quais são aí os principais riscos e os fatores também de risco, né, da síndrome metabólica? Boa, porque olha bem, interessante a pergunta, porque quando você fala de quais são os riscos e os fatores de risco, muitas pessoas vão ouvir podem achar que é a mesma coisa, e não é. Olha que interessante. Por quê? A síndrome metabólica ela vai aumentar o risco de desenvolver doenças como eventos cardíacos, por exemplo, o infarto, também o AVC, né, popularmente conhecido como derrame, e diabetes. Então, olha bem, a síndrome metabólica aumenta o risco para desenvolvimento disso. Agora, e quais são os fatores de risco? Os fatores de risco, por exemplo, intolerância à glicose caracterizada por glicemia de jejum na faixa entre 100 e 125, ou a glicemia entre 140 e 200 após a administração de glicose. O que é isso? Vamos lá. A pessoa vai fazer um exame de sangue para uma outra coisa qualquer. Vai fazer uma cirurgia ou está fazendo anemia. E foi lá fazer o exame, o médico também pediu o exame da glicemia, que é o açúcar no sangue. Aí vem lá, 101. Ah, não, mas 101 não sou diabético. Não, mas olha bem, já está entre 100 e 125. Se já passou desse limite, você já está com um fator de risco. Então você já tem uma predisposição. Foi medir a pressão. A pressão não deu muito alta não, mas já deu um pouquinho alta. Opa, então já está fora. Lembra que nós temos o programa, se vocês quiserem, vai lá no podcast Cuidando da Saúde e vai lá, hipertensão arterial. Tá lá, nós batemos um papo muito bom sobre isso, colocando os números de quanto a quanto, como é que classifica a pressão, se ela é quando que ela vai ser a pressão considerada alta. Mas tudo bem, olha bem, a glicose está um pouquinho elevada, a pressão está um pouquinho aumentada. Olha bem, os níveis de colesterol, o LDL, estão altos, que é o LDL, lembra? Logo Deus leva, que a gente brincava aqui, e o HDL está baixo. Isso, naquele exame seu que você me mostrou, graças a Deus, o seu HDL tá bom, que é o bom colesterol, e o seu LDL também tá baixo, que bom. Quer dizer, né? Eu tô nessa faixa de risco. Sobre o colesterol, você já não tá de faixa de risco, tá vendo? Você tem pressão alta? Tem. Sim. Pois é, mas tá controlada. Controlada, com certeza. Tá vendo? Então agora imagina só, se a pessoa tem o LDL elevado, não é o seu caso, mas a pressão tá bem, tá controlada, também você já tá diminuindo o risco, tá vendo? Aumento do nível de triglicéridos. Então, gente, vocês estão nos ouvindo, é só pegar seus exames aí e dar uma olhadinha. Se você viu que estão aumentados, aí tem aquela comparação. Não é para sair tomando remédio nem desesperar, não. Tá, vou fazer o meu peso. Semana passada também tá no podcast. Nós colocamos lá o que é o IMC, o índice de massa corporal, para saber se você tá obeso, sobrepeso. Vamos supor que você tem obesidade, principalmente aquela obesidade que eu falei da gordura visceral, que é como, olha bem, essas pessoas que estão com o volume abdominal muito aumentado, né? Vamos fazer só uma comparação aqui. Se abrir a barriga da pessoa, o abdômen, lá dentro tá cheio de gordura entre as vísceras. E é essa gordura que é perigosa, é essa que mata. Tem pessoas que ela é magra das outras partes e só aquela gordura abdominal. Essa é mais perigosa do que aquele cara que é todo fortão, digamos assim, né?
Ácido úrico elevado, também. Aí na hora que você vai ver o exame de urina, tem a eliminação da albumina, que é proteína. Fatores, né, que podem causar trombose, processos inflamatórios e resistência à insulina. Gente, então olha bem, esses são fatores. Mas vamos colocar os principais para ficar mais fácil. Vamos lá. Fiz o exame de açúcar no sangue e deu um pouco alterado. A minha pressão está um pouco alterada e eu não tomo remédio. Meu peso está acima do peso. É só ver a altura que você vai ver que está acima do peso. Triglicéridos também está um pouquinho alterado. Ácido úrico também está um pouquinho alterado. Olha bem, pouquinho ali, pouquinho lá, água mole e pedra dura, né? Com certeza. Entendeu? Então é por isso que muitas vezes a pessoa fala: não, eu tô bem, tava só um pouquinho de pressão, um pouquinho de diabetes. E aí que tá o perigo. Você tá sendo tratado? Não. Você tá sendo medicado? Não. Tá sentindo alguma coisa? Não. Mas já se preocupa, né? Tem que se preocupar, né? Tem que se preocupar. A partir do momento que já tá um pouquinho alterado, a tendência é subir cada vez mais. E né? quais são os sintomas dessas coisas poucas elevadas aí? Que sintoma que tem? Você perguntou e nós falamos o quê? Que sintomas? Não tem sintomas? Exatamente. São lentos, né? São lentos. São silenciosos. Aí, exato. Aí que ficou mais perigoso, porque a pressão um pouco elevada não vai causar dor de cabeça. A glicose um pouco elevada não vai causar isso. Tá vendo? Então, como não tem sintomas, mas são pequenas elevações conjuntas, é aí que é o perigo. Por isso que a gente fala, é cuidar da base, do início, para prevenir. Muito bem, estamos conversando então com o doutor Fábio Araújo de Sá. Agora são 11 horas mais 45 minutos. Doutor, gostaria que você falasse também como que é feito aí o diagnóstico desta doença, a síndrome metabólica. Pois é, olha bem, o gostoso aqui da gente bater esse papo, que a gente já vai aprender uns com os outros. Nós vamos trocando informações e aprendendo. A partir do momento que eu falei desses fatores de risco, então as principais diagnósticos é eu saber aonde que estão esses fatores de risco para eu poder já diagnosticando. Então, por exemplo, né, eu vou pedir um exame de sangue. E aí nesse exame de sangue eu vou medir o quê? Principalmente, né, no caso que nós estamos falando, o açúcar no sangue e a gordura no sangue. Que é a glicemia e o colesterol, né? A partir daí, nós já temos dois... Não, a glicose está alta, o colesterol ruim está alto, opa! Aí o médico pega uma fita, gente, essa fita boa, igual uma treinazinha nessa de costura. Ele faz a circunferência abdominal. Olha bem, já marcou outro ponto. Aí ele vem com o aparelhinho de pressão, mediu. Também. Outro ponto, tá vendo? Só isso aí já vai dar pra gente ter uma boa noção. Tá vendo? É exame de sangue barato. Tu já faz isso há quanto tempo? Glicose e colesterol. Fita, não é um aparelho sofisticado, né? É uma fita métrica. Aparelho de pressão, tem tudo quanto é lugar. Tá vendo? Então não é exame caro, não é aparelho sofisticado, né? A gente sabe que nós temos critérios, né? Lógico. Né? Então a gente tem, por exemplo, a obesidade. Então, a circunferência, né? Nesse caso, a circunferência da cintura, ela é superior a 88 centímetros da mulher e 102 do homem. Isso pode variar de algumas instruções, de algumas diretrizes, mas vamos lá. Você mediu, a mulher passou de 88 e o homem acima de 102, já é um ponto para o diagnóstico. A pressão alta no caso aqui, vamos para ficar mais simples, vamos colocar 135 por 85. Passou um pouco de 13 por 8, já estamos aí ligados. A glicemia de jejum superior a 110, opa, ou você já está diagnosticado, você é diabético, mesmo que ela esteja abaixo de 110, se você é diabético controlado, cuidado. Triglicéridos acima de 150. O HDL quando estiver muito abaixo de 40, porque o HDL ele é bom. Tudo que é bom tem que estar alto. Então HDL tem que estar alto. Então ele não pode estar abaixo de 40. Ao contrário do LDL, que é ruim. O LDL quando é ruim tem que estar abaixo. O LDL tem que estar abaixo de 100. Então o ruim colesterol abaixo de 100 e o bom acima de 40. É bom a gente lembrar que determinados países e determinadas civilizações, digamos assim, tem o organismo, o biotipo, né? Tem a sua estrutura física diferente. Então, por isso que pode ter critérios diferentes para diagnóstico disso, né? Tem critérios de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, mas é isso aí. Pra gente ter uma noção. Mas no geral é o que nós estamos falando. É o que nós estamos falando. A partir do momento que você colocou isso na sua cabeça, chega perto do seu médico e fala assim, ó,
Estava ouvindo o programa do João Batista lá com o Dr. Fábio, e eles falando que a gordura, a cintura abdominal acima de 88, glicose acima de 110, meu triglicérido acima de 150, HDL abaixo. Tudo que eles falaram lá, eu tô com isso aqui, mas não tô sentindo nada. E aí, doutor? Vamos dar um jeito nisso, tá? Não vamos esperar. Sempre falo, você tá com a telha quebrada aí, aproveita que não tá chovendo e troca agora. Ou você vai esperar chover pra trocar, pra consertar a goteira. Não vai fazer isso, né, amigo? Com certeza. Conferindo para você, 11 horas mais 49 minutos, você ouve aqui pela Rádio Fonte Vida a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Mais uma pergunta, doutor. Em todos os nossos programas, sempre ressaltamos aí os sintomas da doença que estamos falando, que é, né, essa doença aí da síndrome metabólica e tudo mais que a gente já falou aqui no nosso programa. E quais são aí os sintomas desta síndrome metabólica, doutor? Já estamos falando aí, né? Desses sintomas que tem, que as pessoas podem sentir e ela pode ser silenciosa ou não, mas que existe, né? Perfeito. Por isso que é bom fazer um programa com um amigo desse aí. Ele já joga a bola e já chutou o gol e já fez. É exatamente isso que ele disse. Ela é silenciosa, então praticamente todos os componentes da síndrome metabólica são inimigos ocultos. Aqui não é amigo oculto, não. Aqui é inimigo oculto. Porque não provoca... É esse aí que faz isso. Cuidar dele, né? E provoca doenças cardiovasculares graves. É verdade? Com certeza. Muito bem. E eu gostaria também, doutor, que você falasse, então, do tratamento, né? Como que o paciente vai fazer aí o seu tratamento e como que é feito também esse tratamento da síndrome metabólica. Como que ele é feito, como que ele procede hoje, por exemplo, se eu tenho, né? Sim. Todos esses sintomas aí que nós estamos falando, então, qual que é o primeiro passo, doutor? Pois é, olha bem que interessante. Por que nós estamos fazendo esses preâmbulos? Eu sempre falo, o legal aqui é que a gente quer, de uma forma didática, mais leve, objetiva, a gente preparar aqueles que estão sempre nos ouvindo, eles têm uma sequência de assunto para que na hora que a gente começar a fazer, vamos falar sobre tratamento de obesidade, emagrecimento. É aquilo que eu falo assim, não existe exatamente, fala, quero um remédio para emagrecer. Não. Existe conjunto de atitudes. E muitos vão nessa aí, né, doutor? E muitos vão nessa aí. Né? E aí fica aquele efeito sanfona, emagrece, volta, e vai, e volta. E quando piora, aí eu falo, né, muitas vezes a pessoa, uma brincadeira à parte, um dia uma paciente chegou perto do meu consultório e falou assim, eu preciso perder 15 quilos em 3 meses de qualquer jeito. E aí? Eu peguei e falei, é muito fácil. Falou assim, muito fácil? Eu falei, ué, você para de comer, você não toma água quase nenhuma, você não alimenta, falou, mas aí eu vou morrer, você vai morrer magrinha. O que eu quis dizer? Não é de qualquer jeito, tá vendo? De qualquer jeito é fácil perder peso, mas você vai perder peso perdendo saúde? Em nome de estética você vai perder a saúde? Né? Então é o seguinte, como a obesidade é um fator que costuma precipitar o aparecimento da síndrome, dieta adequada e atividade física regular são as primeiras medidas para reverter o quadro. Tá vendo aqui? Ninguém tá falando em medicamento. Então o negócio é o seguinte, será que sua alimentação tá direita? Será que você não tá comendo muita fritura, muito doce, muita massa, poucos vegetais, legumes? Viu por que hoje o obeso, a maioria da população vai e vê nas casas. Infelizmente eu não tô criticando ninguém, não. Mas tem pessoas aí que tem chácara, tem tudo, não planta nenhum pé de alface, rapaz. Verdade. Mas o que o doutor Fábio tem? Vai pro supermercado comprar massa. Isso, exato. Você entendeu como é que é? Eu lembro quando meus avôs contavam as histórias que lá nas fazendas, a única coisa que eles compravam antigamente era querosene e sal. O resto tudo produzia. E sem agrotóxicos, sem química, né? Então o que acontece? A pessoa deixa de tem o terreninho né, de plantar pelo menos. Então começa por aí. Dieta e também não faz atividade física, não trabalha. Não é verdade? No sentido de trabalhar o corpo fisicamente. Então essas são as primeiras coisas. No caso, se existem fatores de risco que nós conversamos aqui, vamos ter que intervir sim com medicamentos de forma obrigatória. Por exemplo, se você viu que a pressão está subindo, vamos ver se o sal está aí em excesso. Aí a pessoa vai, tira o sal, falou assim, engraçado, eu estava muito parado. Depois que eu comecei a caminhar, fazer uns exercícios e diminuir o sal, a minha pressão normalizou.
Mas o que o cara prefere fazer? Tomar um remédio e continuar comendo comida salgada e não fazendo exercício. Exatamente. Mas então é o seguinte, mas a pessoa fez isso. Mesmo assim, doutor, na minha comida não é salgada, eu faço exercícios físicos, mas minha pressão continua alta, ok? Ah, mas eu não gosto de usar remédio. Ah, pelo amor de Deus, não é pra eu gostar mesmo não, é necessidade. Eu, por exemplo, uso remédio de pressão desde os 30 anos de idade, acho que eu já nasci hipertenso. Eu queria usar mais 50 anos, pena que eu não vou conseguir. Mas, se o remédio faz bem, não é verdade? Agora, algumas recomendações são necessárias. Por exemplo, passe por uma avaliação médica regularmente, mesmo que você não esteja muito acima do peso, para identificar esses fatores de risco. Dá uma voltinha aqui na pracinha e vamos perguntar, tem quanto tempo que você mediu sua pressão? Tem gente aí que tem anos. Exame de sangue para ver a glicose e colesterol, anos, né? Então a gente tem que fazer o quê? Já que nós sabemos que ela é associada à obesidade, né? Também à alimentação, vamos começar a corrigir isso. Coma menos e mexa-se mais. É isso aí que tem que pensar. Vamos deixar o carro em casa, vamos caminhar até a padaria ou a banca de revista. Hoje nem tá tendo mais banca de revista, né? Tanto, né? Mas assim, aquele negócio que o cara ia lá comprar um jornal, dá uma voltinha. Aqui em Manhuaçu, nós já falamos que o trânsito é muito caótico. Você vê, se você for a pé em determinados lugares, você vai chegar primeiro. Nada quando o pessoal dos aplicativos e nem os táxis, não, hein, gente? Um grande abraço a vocês, principalmente aí. Então é só pra gente mostrar isso, que essa atividade física é muito importante. E vamos escolher os alimentos que vão fazer parte dessa dieta, sabe? Então eu acho que isso é importante. A família que começa, já tá sobrepeso, ela tem tendência de, já tô gordo mesmo, já tô sobrepeso, vou deixar. Aí as crianças já começam a alimentar mal, já começa também a fazer isso. E lógico, não podemos deixar de falar o quê? Evite cigarros e bebidas alcoólicas. Porque imagina só, você não faz uso de bebida alcoólica, faz? Não. Pois é. Agora imagina só, se você fizesse com a pressão alta e fumasse, mesmo que você tá tomando remédio, é muito mais difícil controlar. Com certeza. Tá vendo? Então só de você não ter esses dois fatores de risco, que é o cigarro e o álcool, olha bem como é que você já arrancou na frente com a sua saúde. Não é verdade? Muito bem. Faltando agora 4 minutos para o meio-dia. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui. Pois não? Do nosso ouvinte, ele se chama Fernando. Ô Fernando, obrigado aí pela participação. Bom dia, doutor Fábio. Estou perdendo peso e fui diagnosticado com refluxo e gastrite. E tem alguma coisa a ver, doutor? Ele está perguntando. Ele está dizendo, peso 82 quilos e tenho 1,60 m. Queria emagrecer, porém não desse jeito. É o Fernando que está fazendo isso. Pois é, Fernando. Um grande abraço, Fernando. Olha para você ver, é interessante. Quando você falou que você tem refluxo e gastrite, inclusive, também nós temos no podcast já algum desses. Depois você dá uma olhadinha lá no nosso podcast, Cuidando da Saúde. E qualquer dúvida também você pode ir lá nas redes sociais e já deixar sua pergunta também, se tiver alguma, em cima disso, que nós vamos esclarecer. Vamos lá. A gente, quando fala de perder peso, é isso aí, é você diminuir principalmente massa gorda. Não é isso? Não é perder peso perdendo massa magra. Ninguém quer pessoa muito magra, senão outro programa que tá lá, sarcopenia. Então, quer dizer, diminuição da massa muscular, diminuição de força muscular. A gente não quer isso pra pessoa. Agora, imagina só. Olha a sua altura, seu peso. Vamos lá. Se você tem uma gastrite, um refluxo, muitas vezes, problemas gástricos podem gerar uma síndrome desabsortiva. O que é isso? Os alimentos não estão bem absorvidos. Aí você vai ter um emagrecimento ruim. É um emagrecimento com déficit calórico. É um emagrecimento que você não está tendo as vitaminas importantes. Por isso que eu acabei de dizer, tem que emagrecer com saúde. É importante saber depois se você já fez uma endoscopia. Se não fez, faça uma endoscopia para procurar saber se tem um micróbio chamado Helicobacter pylori, porque isso também pode causar certos vermes, dá um atapetamento de mucosa e evita também a absorção. Tá vendo? Então eu acho importante é isso, é a gente pegar isso como um todo. Aí você fala assim, eu quero perder peso? Sim. Mas vamos lá, vamos fazer seu índice de massa corporal direitinho. Seus exames estão recentes? Se não estão, repete seus exames, principalmente esse que eu falei. Aí sim, sua alimentação está adequada? Por que você tem gastrite? Você toma muito café? Você faz uso de álcool? Usa algum medicamento? Tá vendo? Então são muitas perguntas. Que aqui, lógico, a gente está batendo um papo só para te deixar claro que você tem que procurar o médico e esclarecer todos esses fatores. Aí sim,
ele vai ter... Ah, não. Inicialmente, eu prefiro você com um pouquinho mais de peso e com saúde do que você magérrimo e sem saúde. Porque depois, meu querido, dá um pouquinho acima do peso, vai estar saudável? Como diz o outro, mexa-se. Vamos fazer exercício, tá bom, querido? Qualquer coisa, nós estamos às ordens. Muito bem. Obrigado, então, Fernando, pela sua participação. Grande abraço. Agradecer também aqui meu amigo Tony. Alô, Tony, um abraço, Tony. Tony Mensageiro, nosso Tony Marcos. Obrigado, Tony. Grande Obrigado abraço, pela audiência Tony. sempre. Doutor, algo mais a acrescentar sobre o nosso assunto de hoje? Pois é, então só pra gente fechar com chave de ouro, vamos fazer aquela brincadeira saudável. Gordura na barriga, perigo à vista. Entendeu? Então É o seguinte, alerta. Então quando a gordura se acumula entre os órgãos do abdômen e aumenta a barriga, é perigoso sim, isso tem que ser combatido. Esse tipo de gordura está atrás de muitos males fatais, principalmente AVC, infarto. Então, gente, vai olhar isso, vamos eliminar a gordura abdominal. Olha bem, até o emagrecimento, quando nós falamos de esteatose hepática, gordura no fígado, a coisa que tem que ser feita inicialmente é perder peso. Então, o que eu estou querendo dizer? Você que está nos ouvindo, você que está vendo aí alguém em casa, ou irmão, né, esposa, ou mesmo o sexo feminino, viu que a gordura abdominal chega, não é para criticar não é bullying não. Mas olha aqui, a gordurinha aí, você não tinha isso. Tudo bem, com a idade a tendência nossa toda é ficar um pouquinho mais, né, barrigudinho, digamos assim. Mas não precisa exagerar. Então, a gordura na barriga, o perigo à vista, é um alerta da síndrome metabólica. Porque a gente não vai ver uma pessoa passando na rua e a gente olha pra ela e fala assim, a pressão dele tá alta. E lá, a glicose dele tá alta. Lá, o colesterol dele tá aumentado. Só no olho? Não tem jeito. Mas a gordura tem jeito, não tem? A barriguinha no olho, a gente não tem como disfarçar, né? Não tem como disfarçar. Tem uns que põem até cinta, né, pra ficar. Mas é isso aí, gente. Brincadeira à parte, é muito bom a gente falar das coisas sérias de uma forma leve. Muito obrigado. Hoje à tarde estaremos lá na nossa Casa de Maria, no Centro Médico Casa de Maria, atendendo. Também atendendo lá no CADIT, no Centro de Atenção Diabetes e Telemedicina. E é isso aí. Qualquer dúvida, procura a gente aí no site doutorfabiosá.com.br e lá também nós estaremos com o nosso podcast. Muito obrigado, um grande abraço, obrigado, João, e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, doutor, até quarta, se Deus permitir.